Bom dia, tudo certinho? Quero falar um pouquinho sobre a avaliação psicopedagógica. Algumas mães, algumas famílias, durante esse ano, eu acredito que sofreram bastante com algumas incógnitas, no caso do aprendizado do teu filho. Então, muitas vezes nós achamos, podemos achar, e às vezes pode até ser, mas antes de trazer um rótulo para o nosso filho, é importante muito nós conhecermos o nível de aprendizado dele. E para saber sobre esse nível de aprendizado, porque muitas vezes nesse ano vieram algumas questões deve ser porque o período pandêmico, todos esses 2 anos que eles fizeram as aulas online, pode ter gerado algumas lacunas, pode sim, porém nós não podemos só nos limitar a esse período pandêmico. Muitas vezes você tem o teu filho que já teve alguma dificuldade, já apresentava uma dificuldade de aprendizado já desde a infância, às vezes desde lá do jardim, do prezinho, e passou o ensino fundamental 1, está no ensino fundamental 2, talvez esteja no médio, e nós vamos carregando essa dificuldade, vamos trazendo e deixamos sempre para depois a avaliação. Então, a avaliação psicopedagógica, o que acontece? É um processo que ela investiga o nível de aprendizado do teu filho. Então, o que é, no caso? Esse nível de aprendizado que nós medimos por aqui, que esse processo que é investigado, ele traz o nível de aprendizado, caso ele parou em alguma âncora que nós chamamos, por exemplo, ele está no 9º ano, mas está com dificuldades que se apresentam lá do 6º ou do 7º ano. Nós podemos verificar defasagens de aprendizado ou dificuldades de aprendizado, e ainda nessa investigação, o teu filho pode, no caso, dentro de todo esse processo, nós podemos investigar se ele tem o transtorno do déficit de atenção ou se ele tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e alguns outros distúrbios. Nessa avaliação psicopedagógica, nós podemos levantar algumas hipóteses também comportamentais de alguns sintomas que são trazidos por você, família. Nós fazemos acompanhamento com a escola e toda essa área do psico, das emoções e do aprendizado, tanto acadêmico quanto comportamental. Então, pense assim, você quer novamente ter o ano que vem, o ano de 2023, com essa dúvida? Deixar o teu filho, no caso, muitas vezes nós chamamos, de preguiçoso, que ele não quer fazer, mas muitas vezes não é realmente a preguiça. Nós podemos diagnosticar isso também, se é preguiça por aqui na avaliação, mas muitas vezes o teu filho ele tem um transtorno, ele tem ou um distúrbio muito grande e não foi feita uma avaliação, e a partir da avaliação nós temos como entrar numa parte clínica e superar algumas áreas que o teu filho está em déficit. Então, é muito importante que o teu filho venha fazer essa avaliação. Depois da avaliação, o que acontece? Estou falando da avaliação psicopedagógica. Depois dessa avaliação é encaminhada para um neurologista e depois, com o neurologista, é que é feito o laudo. Então, assim, nós já ouvimos falar que laudo, ele não é uma sentença. Porém, a partir de um laudo, de um diagnóstico, você sente não um peso e nenhuma culpa. Você, como pai e mãe, você recebe um alívio em saber que o teu filho, ele está diagnosticado, mas que agora você saberá com profissionais qual o caminho para clinicar todos esses sintomas ou transtornos ou alguns atrasos, onde você pode ser reencaminhada para profissionais que realmente vão conduzir o teu filho para que ele possa evoluir. Isso nós chamamos de prevenção. Então, a avaliação ela é muito importante para que o teu filho ele não passe uma infância com o peso, com a culpa e com a crença de que ele acha que ele não sabe e que ele acha que ele não aprende. Para que lá no futuro, quando ele for adulto, na adultez dele, ele possa ter bons relacionamentos, para que ele, caso ele for, no caso, numa empresa, numa contratação, ele possa ter boas evoluções, que ele possa ter um bom rendimento, boa produtividade, porque ele tendo transtorno ou não, ele vai saber como usar essas inabilidades, como evoluir nessas inabilidades, como ativar áreas em que ele ainda não ativou. Então, a avaliação psicopedagógica ela é de suma importância para o teu filho que apresentou durante esse ano
ou já vem apresentando dificuldades. Você trabalha com prevenção para que na adultez ele não venha a trazer dificuldades em outras questões, em todas as outras áreas. A dificuldade no aprendizado, ela afeta áreas tanto no psique, quanto na parte, né, ali das emoções, o comportamental e das relações também. Ela não afeta só a parte do aprendizado acadêmico. Então fica a dica, caso você queira fazer uma avaliação psicopedagógica, aqui na Ponte nós estamos atendendo em janeiro a partir do dia 2, ok? Beijo no coração.